Boa noite, meus amores, boa noite, meus diamantes. Estamos começando mais um episódio do Monicast. Sejam bem-vindas, seja bem-vindo. Obrigada pela sua audiência. Vamos começar mais um episódio que vai ser incrível, riquíssimo em conhecimento. E hoje vamos falar de um tema importantíssimo, que é saúde mental. Fala, mulher! Hoje nós temos aqui uma ilustríssima pessoa para estar falando sobre saúde mental, como identificar, né, transtornos de ansiedade, quando ligar o alerta. Vamos falar também sobre imagem e posicionamento, né? Eita, hoje tá recheado. Mas antes, eu quero, claro, agradecer aos meus parceiros que estão comigo nesse projeto, que acreditaram, que compraram a ideia e que estão aqui promovendo essa troca de conhecimento para vocês. Quero agradecer a Nath Mason, é claro, minha patrocinadora oficial. Depois eu mostro para vocês o meu look maravilhoso. Quero agradecer a Ótica Milena também, a Laboratório Análises, a minha amiga Marina, obrigada. A Wilson Pizza de Trindade, Wilson Pizza de Ouricuri, Xandão Venda de Suplementos, e hoje eu quero deixar o meu agradecimento especial à minha assessora de marketing, a Mar Santos. Vem fazendo um trabalho incrível. Isso aqui não seria possível sem você, tá, amiga? Muito obrigada pelo apoio. E vamos lá. Temos uma convidada aqui super especial, gente. A Stephanie Maila. Ela é psicóloga já há 9 anos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, né? Em avaliação psicológica, psicodiagnóstico e gestão de pessoas, e atualmente empreende no digital na área de desenvolvimento pessoal para mulheres com o curso Se Enxergue. E agora, antes da gente passar a bola aqui para a Stephanie se apresentar, hoje eu quero começar de uma forma diferente. Eu vou pedir aqui para os meus auxiliares colocarem uma imagem na tela. Bem forte, viu, gente? Eita! Quem diria? Quem diria? Gente, fortes emoções hoje, tá? Imagens fortes. Spoiler. Bom, vamos lá. Stephanie esperava essa imagem, amiga? Jamais. Jamais. Uma esposa de... Como a gente vai começar a falar de algo muito importante, a gente precisa mostrar uma prova social. Isso. Eu acredito que nós somos a maior prova social, Sem né? dúvidas. E essa imagem retrata muito isso. E aí, essa pessoa da direita, né, é Stephanie, ela vai contar a história dela a partir dessa imagem, que é bem forte. E essa outra pessoa ali segurando o bebezinho sou eu, idêntica, né, gente? Como, olhe, obrigada à estética. Tempo. Obrigada. Obrigada, tempo, porque vou te contar, viu? Fez um bem danado. Mas vamos lá, Stephanie, apresente-se e comece falando dessa imagem forte. Então vamos lá, né? Começar por essa imagem. Eu vou me apresentar a partir dela. Eu acho que aí eu tinha o quê? 22 para 23 anos. Eu me formei, na verdade, eu entrei, né, no curso Não vamos perguntar a idade dela, gente, não. porque, né? Mas tudo bem. Sigilo. Eu entrei na graduação de psicologia com 16 anos. Muito nova mesmo. Muito nova. E aí foram tempos difíceis, porque muito nova, saí do interior, cidade pequenininha, Salitre. Nunca tinha explorado. Salitre, gente. Salitre, gente. Pra quem não sabe, eu sou de Salitre. Então, saí de Salitre para estudar em Juazeiro do Norte. A primeira vez que eu saí de casa. Antes eu saí para morar aqui em Araripina, só que para estudar também, né? Ensino médio. Só que passei pouco tempo, a família da minha mãe é daqui, tava em casa, né? Mas quando a gente sai para desbravar o mundo, em uma terra que você não conhece ninguém. É chocante a realidade, né? E na adolescência, né? Só que eu sempre fui muito determinada e também madura para as coisas que eu queria desbravar, né? Então foi aí que começou meu contato com a psicologia. Se a gente for parar para
contabilizar os anos, são o quê? 14 por aí. Já vamos saber a idade dela. Só de estudos voltados para psicologia, desenvolvimento Agradecer a humano. estética também, vá, porque você não... Obrigada. Botox por existir. Né? Ai, maravilhoso. Mas aí eu estava em um período, quando a gente começa, na verdade, entra no mundo do trabalho, né, Moni? A gente tem os desafios, nós temos nossos desafios, mas é árduo, não é fácil, mas a gente entra empolgado, porque é o primeiro contato. Só que quando vão passando-se os tempos, eu formei aos 21, aí já estava aqui com 2 anos já, e nem sempre a gente tem a possibilidade de escolher, né, onde vamos ingressar. Às vezes, por algumas necessidades, a gente vai para o que tem. Acho que a grande maioria das pessoas entra no mundo do trabalho por essa via. Você que trabalha, né, com toda essa gestão, organização e, enfim, captação de pessoas, você entende sobre isso também. E aí, nesse período, eu fui trabalhar em uma área que eu nunca imaginei na minha vida. Eu não queria, né? Assistência social. Aí eu estava trabalhando em um CRAS de uma comunidade quilombola. Eu sempre amei a minha profissão, eu amo o que eu faço. Tudo o que eu fazia e faço é com muita dedicação. Estudei muito, me dediquei muito. Aí eu estava vestida para o ambiente, embora também não precisava ter exagerado tanto assim, né? Praticamente Lei Maria da Moda, vê essa imagem aí. Praticamente você um pijama. Cancelada, viu? Praticamente um pijama, mas é porque nesse período aí, para vocês entenderem como os nossos pensamentos, a nossa interpretação e as nossas emoções nos levam a nos mostrar como estamos nos sentindo. Nesse período aí eu não tinha vontade de sair da cama para ir trabalhar, porque eu não queria mais estar indo para aquela área, entende? Então eu fazia o mínimo. E aí, como a ambiência me permitia ir muito simples, eu dei uma pequena exagerada. Uma pequena muito exagerada. Sendo modesta. Mas foi um trabalho que me engrandeceu muito, aprendi demais. Também trabalhei em diversas áreas. Por exemplo, nesse período aí, eu atuava no centro de referência da cidade de Salitre, atuava no distrito, que é esse aí, e ainda tinha um programa que gerenciava com uma equipe de mais 5 pessoas. Então, eu estava excessivamente sobrecarregada de trabalho. E quando isso acontece, nós ficamos onde? Terceiro plano, né? E aí, foi uma jornada muito árdua que eu aprendi muito e foi a partir desse cansaço que eu fui traçando estratégias para sair de um local que eu não queria mais estar. Então, é isso que a gente precisa fazer. Se eu estou realmente incomodada na ambiência em que eu estou, se eu não estou feliz com esse trabalho, se eu me vejo em outros espaços, se eu quero me desenvolver enquanto pessoa, então eu preciso criar estratégias e direcionar e estudar para aquilo que eu quero seguir. Porque a zona de conforto não é confortável, de forma alguma. De fato. Mais algum relato sobre essa foto? Até o ponto, a gente vai falar muito sim, sobre críticas, essa foto. né? Uhum. Mas se bem que não foi bem uma crítica, foi de uma pessoa que eu gosto muito, inclusive. Mas ela sempre vem das pessoas que a gente gosta. Não é. E aí ela brincou, assim, chegou rindo. Mas para vocês verem como as pessoas percebem. E às vezes falam para que a gente possa realmente ter esse alerta. E aí a minha chefinha no tempo, né? Adoro ela. Ela chegou assim e falou: "E tu vai trabalhar de pijama hoje?" E aí todo mundo começou a rir, todo mundo assim, das assistentes sociais, a outra psicóloga que tava lá. Aí eu fui e me percebi, eu digo: "Eita, parece que eu não tava com vontade de sair da cama mesmo." Não. De fato, você queria trazer a cama com você, né, amiga? O mais confortável possível, sim. Porém, inclusive, eu trabalhava tanto, assim, eu me sentia tão à vontade para ir trabalhar assim, que as pessoas chegavam lá nos CRAS em que eu trabalhava e perguntavam: "Cadê a psicóloga?" Aí tu, a mãozinha. Sou eu. Posso ajudar? Mas assim, é interessante como a nossa imagem, né? Como a gente transmite, como você colocou, aquilo que está dentro da gente, e como a nossa imagem, ela impacta, porque a gente está o tempo todo fazendo julgamento, né? Sim, então, pressupostos. É impressionante. Mas vamos lá. Dando continuidade, né? A foto da outra moça. Vou me apresentar também.
Gente, por que que eu resolvi colocar essas imagens, né? Porque a gente vai falar de um assunto que a gente não só estudou, como a gente vivenciou, né, amiga? A gente vai falar sobre imagem, sobre posicionamento, sobre como sair da zona de conforto, como perceber o nosso valor enquanto mulher, enquanto profissional. Então, a gente precisa eu falo, gente, eu me arrepio, meu Deus. Se eu não começar a chorar aqui agora, mas vamos lá, vamos segurar. Minha psicóloga. Minha psicóloga, viu? Detalhe. Então, vamos lá. Eu fui mãe aos 14 anos, Stephanie conhece muito bem a minha história. Eu fui mãe aos 14 anos e filhas de pais bem religiosos, né? A única filha mais nova, tenho 2 irmãos mais velhos. E aí, na época que eu engravidei, foi assim, o meu mundo desabou. Hoje é uma coisa muito comum, não é natural, mas é comum de se ver. Na minha época, não. Então, assim, foi um escândalo em proporções gigantescas. E a primeira coisa que eu ouvi de alguém que eu gosto muito, de um familiar, inclusive, foi: sua vida acabou. Então, imagina, 14 anos de idade, grávida, sem ter noção do que estava acontecendo, porque quem diz que tem noção está mentindo, né? De fato, não tinha noção do que era, do que eu ia enfrentar, do que era maternidade. Gente, 14 anos, não tem como ter noção. Ah, mas a escola ensina, mas você vê isso. Na minha época, não, eu era muito inocente, às vezes é inocente, né? Vamos lá, não vamos entrar nesse mérito. Mas, enfim, e aí eu precisei, de fato, não me pergunte como, assim, foram muitas fases, né, que foi havendo essa evolução progressiva, mas eu consegui, de fato, me enxergar e enxergar que aquela situação não seria o meu fim, seria a minha força, né? E eu encontrei, no meio do caminho, pessoas que me motivaram, pessoas que enxergaram em mim coisas que eu não enxergava. Mas as coisas foram acontecendo, eu fui ressignificando muita coisa, transformando o negativo no positivo, até que eu consegui, de fato, me reerguer e entender que a minha vida não tinha acabado. E aí tudo foi acontecendo com a ajuda de Deus sempre, né? Hoje eu até falei isso conversando com uma pessoa. É sempre Ele, mas a gente tem que dar o nosso mérito também. A gente se esforça, a gente trabalha, a gente rala, cada um sabe da sua realidade, da sua história, do que passa no seu íntimo, né? E é isso. E hoje estamos aqui, 2 mulheres agraciadas, abençoadas, 2 mulheres que se encontraram e se encontram diariamente na profissão, que amam o que fazem. E que estamos aqui hoje para compartilhar com você um pouco da nossa história, das nossas superações, né? E do nosso conhecimento, para que a gente possa, de certa forma, estar ajudando a outras mulheres que passaram ou que estão na situação que nós estamos. E, enfim, fortalecer mais essa cadeia, né? Porque as mulheres, eu acredito que as mulheres, elas têm que se ajudar. A gente vive, às vezes, num ambiente hostil, que é a mulher que critica a própria mulher, né? Mas a gente precisa virar essa chave, né? Mudar a mentalidade das pessoas, das mulheres, para que a gente possa estar sendo uma força propulsora para as outras, né? Enfim, essa é a história, gente, dessas fotos aí. Então, você que está em casa, que acha que não é possível sim, tá? Obrigada, eu do passado, porque senão, né? Senão não estaríamos aqui agora. Eu fico me perguntando, se eu não tivesse engravidado com 14 anos, como estaria hoje? Aonde estaria? Qual profissão teria? Né? Então, eu costumo dizer que tudo aquilo que nos aconteceu teria que acontecer de uma forma ou de outra, para nos trazer onde nós estamos hoje, que é o nosso destino, né? Até os nãos que nós recebemos lá atrás, serviu para nos trazer aqui. Se a gente tivesse recebido sims em alguns momentos, talvez a gente tivesse traçado outro caminho. Então, eu acredito muito no destino, né? Vamos lá. Começar agora aqui com os conteúdos. Já nos apresentamos, contamos um pouco da nossa história. Eu estava lendo, né? É um tema que eu me interesso bastante, desenvolvimento pessoal. Inclusive, uma das coisas que me fez crescer muito como pessoa, como ser humano, como profissional, foi estudar muito essa área. E indico vocês a fazerem o mesmo, gente. Eu já fui muito criticada por ler livros de autoajuda. Eu amo livro de autoajuda. Amo. Augusto Cury, já devorei todos. Mas se te agrega, se te, de certa forma, traz conhecimento para você, não interessa como, né? Mas vamos lá. Eu tenho um dado aqui
que eu fiquei impressionada com esse dado, né? Que diz que 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade. É um número bem alarmante, né, gente? 20, quase 30%, né? 26, vamos colocar 27% da população brasileira diagnosticada com ansiedade. E quem não teve a coragem, né, de ir ao médico, de ser diagnosticada? Quem fica nessa de eu sou forte, eu vou aguentar, isso vai passar, né? E assim, é bem preocupante, porque hoje 100% das pessoas que você conversa, que a gente tem contato, falam: eu tenho ansiedade, eu tenho, né? Para quem já recebeu esse diagnóstico, já tem um autoconhecimento, eu tenho crise de pânico, que é algo mais grave, né? Então, assim, é um número bem alarmante, é uma evidência, acho que ninguém pode fugir disso hoje em dia. Já foi muito desmistificado do meu ponto de vista. Eu acho que hoje as pessoas aderem melhor à terapia, buscam ajuda médica. Sim. O que antigamente a gente não via tanto essa muito abertura. Tabu, né? Muito tabu. Mas falando, Stephanie, do tema ansiedade, né? Dentro desses dados aqui, de que forma as pessoas podem se perceber? Eu estou no estado de ansiedade que eu preciso buscar ajuda. Bom, o primeiro ponto é o estado de alerta, né? Eu costumo dizer, as pessoas chegam às vezes no consultório e falando: eu tô tão desatenta. Aí a gente tem que começar a avaliar essa cognição no sentido de, você tá desatenta porque sua atenção tá mais lenta ou porque ela tá hipervigilante? Porque você tá pensando muito em várias coisas e você não tá conseguindo se conectar com o seu agora, né? Se a questão for essa, né? Então, realmente, você já começa a se perceber aí, pensando muito, muito. E uma das coisas muito importantes, que inclusive eu falo no meu Instagram, em todos os ambientes em que eu circulo, o nosso pensamento não existe sentir do nada, né? A gente é igual aquela história, né? Fulano separou do nada. Gente, nunca é do nada. Não existe do nada, gente. Parem de fugir da realidade, né? Porque o do nada, né, na verdade, são situações que você viveu ou que está vivendo, que ficam enraizadas na sua memória, que se tornam pensamentos ou lembranças, e elas começam a te atormentar. E aí não é só uma situação, duas, não são dois pensamentos, são muitos. E uma preocupação traz várias outras preocupações, né? Então, para que fique uma base bem estruturada, bem exemplificada, situações acontecem, essas situações vão fazer você interpretá-la, porque também tudo depende da nossa interpretação. Tem pessoas que interpretam de uma forma e sofrem menos. Eu amo fazer isso. E tem pessoas que interpretam de uma forma mais negativa, mais autocrítica as situações e sofrem mais. Depois que você tem essa interpretação, que você sente a emoção, né? Então, e aí a emoção vai lá no sistema, na nossa amígdalazinha, e manda a informação pro corpo: o menino não tá legal não, manda aí um alerta para ela. Aí vai lá, aperta o coração, ou então o coração começa a acelerar. Aí você, não, vou segurar aqui, não, tudo bem, vou segurar. E aí manda um tremor. E aí depois um formigamento. E você não consegue se acolher, não consegue avaliar a situação em que você está inserido, e o corpo começa a mandar alerta para todos os lados. E aí tem gente que sente dor de estômago, tem gente que sente vontade de urinar com frequência, tem gente que sente dor de barriga, enxaquecas com muita frequência, né? E aí depois que todo o corpo entra em estado de alerta, aí é que você se comporta. E aí a maioria das pessoas buscam fuga. Celular é uma fuga, inclusive, né? Eu acho que hoje é a maior fuga, né, A amiga? maior fuga. O celular traz muitos prejuízos cognitivos para nós, né? É uma fonte incrível, né? Para a gente obter conhecimento, para a gente se desenvolver. Não vamos também, né? Só
punir o celular. Tem a parte boa. Mas o problema é que nem todo mundo tem o controle sobre. O celular é que o controla. É aquela história, né? A diferença do veneno e do antídoto está na dose. Isso. Então, cabe a gente ter essa percepção do quanto está sendo prejudicial, né? Ter a consciência, porque eu acho que o mais difícil é ter a consciência. Sim. Por exemplo, eu procurei terapia quando eu estava com sintomas físicos. Isso. Eu tive tudo isso, né? Eu tive arritmia, dores de cabeça, dores de barriga com muita frequência, palpitações, falta de ar, né? Uhum. Ficava bem ofegante para respirar em alguns momentos específicos. Então, eu só liguei o alerta quando eu tive sintomas físicos. Porque o mais difícil é você se perceber sem ter esses e sintomas. aceitar também. Porque muita gente nega, né? A negação, de fato, ela vem muito forte. Mas qual dica você daria antes de chegar aos sintomas físicos, para as pessoas terem essa consciência? Poxa, eu preciso de cuidado agora. Sim, analisar as ambiências, né? Principalmente. Uma das coisas que eu quero deixar aqui bem claro é que se tudo isso é mantido por muito tempo, é por causa das suas ambiências. Então, às vezes, vamos supor, uma mulher que está em um relacionamento conturbado, que ela é dependente, quem é que mantém a ansiedade dela, né? Então, esse relacionamento ruim, as ambiências, as pessoas, né? Enfim, que ficam nesse ciclo de busca, de pergunta, enfim, tudo isso. E outra questão muito importante também, Moni, sobre ambiências, é que um ponto é a chave. Você tem que se perceber nas suas ambiências. Se você chega em um ambiente e você já começa a sentir sintomas físicos, seu corpo está entrando em alerta porque você interpreta que ali não está legal, né? E trabalho, excesso de trabalho, excesso de estresse. O estresse, por muitos períodos, por longos períodos, acarretam, né? Entrar em um nível de ansiedade maior ou em um nível em que você vai deprimir, né? Então, há toda uma conjuntura, mas sem dúvidas, ambiência e falando assim em sociedade, atualmente nós estamos sendo muito pressionados, né? Tudo muito caro, desemprego, porque nem todo mundo vive uma boa realidade, né? Nesse quesito social. Então, fatores culturais, as pessoas estão julgando cada vez mais, né? Nas redes sociais a gente vê que tem muita gente com discurso de ódio. Rede social também é ambiência. Então, se eu perguntar para você, o que é que sua ambiência está ali trazendo? Está trazendo coisas boas ou está trazendo só catástrofes? Porque se você passa muita parte do seu dia nessa ambiência e só traz coisas ruins, como é que você espera ter emoções e sensações boas? Né? Sim, de fato. Então, a primeira dica seria fazer essa autoanálise, né? Sim, se perceber. De quais lugares você frequenta, aquilo que você vê, como você interpreta a rede social. A rede social hoje, eu acho que é o maior tema de debate, Sim. Principalmente se tratando de saúde mental, porque eu acho que adoece muito as pessoas. Inclusive, teve muitas perguntas, né, sobre essa questão da rede social. E aí, entrando nessa deixa, né, que você falou, sobre ambiência, sobre a forma que a gente percebe, né, as situações, a forma que a gente lida, que processa, porque aquele processamento vai gerar uma emoção e a emoção vai gerar uma ação, né? E é como você disse, não tem como você só consumir algo negativo, você ficar ali o dia todo vendo notícia ruim. Tem gente que ama. Eu fico impressionada. Acidente não sei aonde. A pessoa tá lá, eita, deixa eu ver. Gente, né? É um tiro no pé para o emocional, né? Porque a gente acaba... E você já tá ansioso. Pense em uma pessoa que já tá ansiosa. Aí começa a pensar, meu Deus, vai acontecer comigo? E já pensa na família, e já gera, né, ali pensamentos que vão levando a esses transtornos. Mas além da ansiedade, Stephanie, está muito em evidência outras doenças, né? Vamos colocar assim. Não sei nem se pode ser chamado de doença, amiga, ok? Me corrija. Pode chamar transtornos. Transtornos, né? Transtornos. Dentre eles está
bastante evidência a depressão, transtorno afetivo bipolar, autismo, TDAH e o TOC, né? Que é o transtorno compulsivo obsessivo. Certo? Uhum. Tô certa, né? Vamos lá. Gente, tô com uma pesquisa atualizada. Tô Atualizada. preparada, viu? Pronto. Mas vamos lá. Qual seria a diferença desses transtornos, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa é outra. Como diferenciar uma ansiedade que é natural de uma depressão, de algo que tem que ter um cuidado maior, digamos assim. Como identificar o TOC, né? Sem citar nomes, por favor, viu? O sigilo paciente. Gente, brincadeira, viu? Mas é porque a gente, às vezes, não tem a consciência daquilo que nós temos, dos comportamentos que são automáticos e a gente não se percebe. Acho que tudo está no fator consciência, parar, se olhar e se perceber. Mas qual seria, assim, a diferença quando a gente deve, de fato, entender a importância de um acompanhamento, enfim. Sobre acompanhamento é essencial em qualquer ciclo da vida, em qualquer momento, faça terapia. Ou seja, já vamos deixar o link dela aqui, ó, agenda. Tendo ou não tendo nenhum... Porque às vezes a pessoa espera chegar no transtorno para poder buscar ajuda. E não é o ideal. A gente tem que começar com a prevenção antes, tá, galerinha? Antes, pessoal, por favor. O custo da prevenção é mais baixo do que o da correção. Sim, né? sem dúvidas. Aí, se tratando disso, o que é importante sabermos, tá? Na verdade, informar para vocês. Nós temos uma base genética, tá? Então, nós já nascemos com predisposições. Se eu tenho pais muito ansiosos, se eu tenho pais que têm TOC, porque o quadro de TOC está ligado aos transtornos de ansiedade, tá? E aí, o que é que acontece? Eu já nasço com uma predisposição a ter ansiedade. O que é que vai moldar isso? Ambiência, socializações, o externo. Depois que eu nascer, se eu tiver uma primeira infância bem cuidada, se a minha família for me trouxer segurança, porque o que é que causa ansiedade é a insegurança. Então, se você tem ambientes que lhe geram insegurança, você pode desenvolver ansiedade. E aí, dentro dos quadros de ansiedade, nós temos vários. O TOC é um quadro de ansiedade, tá? Transtorno obsessivo compulsivo. É interessante a gente destrinchar mais sobre o TOC, porque algumas pessoas pensam que é aquele transtorno de limpeza. A pessoa tem TOC, toque de limpeza, toque de... E não é isso, né? Não, tem várias... Então, o que seria o transtorno compulsivo obsessivo? Como se chega a esse transtorno e como identificar se a pessoa tem ou não? Pronto. Vou trazer para uma via bem social. Sabe quando as pessoas falam assim, não, Mônica, tu tá impressionada. Para de pensar nisso. Pronto. A métrica é impressionar, não impressione. Quando você tem muito TOC, você tem o obsessivo, são de pensamentos, tá? Então, você tem muitos pensamentos intrusivos a todo momento que ficam te comandando. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E você sobre qualquer coisa, qualquer área, qualquer área. Tem gente que tem tricotilomania, né? Arranca cabelo da cabeça, da sobrancelha, que rói o lábio, que rói as unhas, né? E aí, esse é um traço de TOC, inclusive, né? Mas para chegar a um quadro clínico bem mais elevado, é lógico que paralisa a vida da pessoa, porque ela passa a maior parte do tempo pensando excessivamente sobre preciso lavar as mãos, preciso verificar se a porta está fechada, preciso alinhar coisas, né? Ai, gente, como eu tenho TOC, meu Deus. E tá muito... Tem várias... Na verdade, sobre o comportamento, né? O comportamento, você pensa, obsessivos, né? Os pensamentos obsessivos. E o compulsivo é o comportamento, que você só sossega quando você faz, e você faz repetidas vezes, várias vezes. Então, às vezes, a pessoa fala, Moni, tu tem TOC, mas não necessariamente você tem o transtorno obsessivo compulsivo. Talvez você seja só uma pessoa muito perfeccionista, muito organizada, que possa, talvez, em algo mais elevado, ter um traço. Mas não necessariamente o transtorno. E para qualquer tipo de transtorno, gente, é lógico que só pode ser realizado por quem é especialista. Mas tem muitas coisas do senso comum, né, que as pessoas falam, tu tem TOC, tu é bipolar.
mas são quadros excessivamente, são graves, né? Paralisa a vida da pessoa. Porque também existem os graus, né, Stephanie? É terrível para quem convive também, a família, então gera um transtorno. Por isso que o nome é transtorno, porque gera um caos na vida da pessoa e na vida dos familiares. E aí há uma diferença, né? Os transtornos, eles são desenvolvidos. No caso do transtorno bipolar, tem uma disfunção fisiológica. Então, há algo na sua composição fisiológica que o cérebro para de liberar, né? Então, aí você desenvolve por causa da base biológica, fisiológica. E aí, não necessariamente é por causa da ambiência. Tá vendo como é complexo? É bem complexo. Não necessariamente por causa da ambiência, mas por causa dos fatores biológicos. É por isso que, normalmente, eu costumo dizer, ninguém está isento de adoecer, de ter a saúde mental, enfim, conturbada em algum momento da vida, né? E aí, o que é diferente, só para a gente fechar aqui, o que é diferente em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento. Você já nasce com TDAH, autismo, deficiência intelectual, você já nasce com. E aí, ao longo do seu desenvolvimento, normalmente é rastreado a partir da primeira infância, né? Atraso na fala, atraso no caminhar, né? na motricidade, tudo isso. Entendi. E você falou uma coisa importante, que hoje a gente vê muito, algumas pessoas taxando, né, a ansiedade ou a depressão como, besteira, é frescura, para com isso, né? E como é importante esse social, né? Sim. O meio ter essa percepção. Qual conselho você daria para as pessoas que convivem com quem tem algum tipo de transtorno? Qual conselho você daria? Eu daria o conselho que, se for uma pessoa da sua família que você esteja e você, por exemplo, não tiver realmente conseguindo lidar bem com aquilo, faça terapia. É super importante que os cuidadores façam psicoterapia para aprender a gerenciar as próprias emoções diante do quadro clínico daquela pessoa que ela ama e também para conhecer um pouco mais, talvez, e também é indicado, né, você se apropriar, porque às vezes quando... Uma coisa muito importante de falar aqui é que a gente fala muito de ansiedade e depressão, mas na verdade elas são comorbidades de vários quadros. Então elas podem estar presentes em vários quadros, por isso que é tão importante ir para um especialista. Não necessariamente você vai com um quadro depressivo e é só depressão. Não necessariamente você vai com um quadro ansiogênico e é só a ansiedade. Às vezes por trás tem um TDAH, às vezes por trás tem um autismo, às vezes tem um transtorno de personalidade. Então, para vocês entenderem como é importante o autoconhecimento. E uma coisa que eu falo muito também é que nós somos os nossos maiores companheiros de jornada. Você vai passar uma vida inteira tentando conhecer várias pessoas, vários espaços, mas aí quando é que você vai se dar a permissão de se conhecer o suficiente, né? E aí, às vezes, nós não estamos nem nos entendendo e queremos entender excessivamente o outro. A disfunção já começa por aí. É porque é mais fácil julgar, né? Sim. Ditar, dizer, né? Mas você falou algo que a gente vai entrar agora nessa deixa do autoconhecimento, né? Acredito que muitas pessoas têm até conceitos errados, né, sobre o que seria autoconhecimento. E vamos adentrar nesse tema. O que é autoconhecimento? Conhecer a si mesmo. A forma mais básica e simples para a gente explicar para o pessoal é isso. Você conhecer quais são as suas habilidades, você reconhecer as principais emoções que você vem vivendo, você aprender a gerenciá-las, você aprender a se perceber nos espaços em que você está. Eu falo que tudo isso é o todo para uma base bem firme de autoconhecimento. Então, você buscar conhecer a si mesma, traçar o que é que faz sentido para a sua vida, o que é que não faz, quais são as pessoas que você quer estar perto, que lhe fazem bem e as que você não quer. Quando você se conhece o suficiente, você não se permite estar em situações que te causem sofrimento. Por isso que é tão importante nós termos realmente essa visão de nós para nós, tá?
sabe? Aquela conversa bem. E a escritazinha, né, que eu sempre... O dever de casa. Tem que ter a tarefinha de casa. E quem escreve muito, normalmente isso é mais da... Não somos velhas, mas é da nossa época. Da nossa agendinhas, agendinhas, a gente tinha agendinhas, a gente escrevia e tudo mais. Qual é a sua cor preferida? Autoconhecimento já é isso, e tem que ser começado a ser traçado lá na infância. Não quer dizer que nós, por exemplo, nós somos seres imutáveis. Não é isso. Até porque a gente muda ao longo da nossa vida. Na verdade, nós temos várias versões de nós mesmos em determinados ambientes. Aqui nós estamos em uma versão, mas existe a nossa versão em casa, existe a nossa versão na rua, na academia, praticando esporte. Todas as ambiências nós temos uma versão. Quer dizer que a gente é bipolar ou, enfim, tem transtorno de personalidade? Não. É porque nós somos seres adaptáveis, né? E se você se conhece o suficiente, você sabe quem é você agora, quem é você quando você estiver lá na sua casa, né? Os lugares que você se sente à vontade para ser mais íntima com outras pessoas e outros lugares que você precisa recuar um pouquinho para ter mais segurança. Então, a parte muito importante de nos conhecermos o suficiente é isso. Lidar com você a todos os momentos, em todos os espaços. E saber perceber o que é positivo e o que é negativo, Sim. né? Porque nem sempre a gente vai ter só o positivo, ou só o lado bonzinho, ou só o lado fácil de lidar. Tem uma frase que o meu mentor sempre falava, que é um dos meus mentores dessa área de análise comportamental, que ele sempre falava assim: quando você vê algo muito estático, uma pessoa muito estática, desconfie. Porque acho que ninguém consegue ser aquele equilíbrio o tempo todo. E adoece. Né? Tem até um ditado que diz, ó, gente sonso, porque é aquela pessoa muito, né, assim, muito estática e que se comporta do mesmo modo, exatamente igual em todos os ambientes, né? Então, tem muito sofrimento por trás disso. Muito sofrimento, né? Pois é, pessoas mais Muita caladinhas, mais rigidez. Introspectivas. É um transtorno de personalidade, né? Mas aí... Nossa, minha gente, é muito transtorno, meu Deus. É muito transtorno. Inclusive, acho que foi até numa conversa com você, ou foi com outro profissional da área, tem mais de 230 atualizado de tipos de transtornos, né? Muitos. Mas vamos lá, falando de autoconhecimento e traços tóxicos, né? Vamos falar de toxicidade, né? Que é algo tão, ai, fulano é tóxico, ai, meu namorado é tóxico, ai, relacionamento tóxico, é a palavra da vez. O que seria ser tóxico? Tóxico, na minha visão, é ser abusivo com o outro, né? Não respeitar o limite do outro. Na seria... verdade, aquela pessoa que só quer que tudo seja da forma dela, que humilha a pessoa, né? De certa forma, diminuindo a autoestima, sempre querendo provar o contrário. A pessoa faz uma coisa muito bem feita ali e, na verdade, nunca é valorizado. Então, a pessoa tóxica é aquela pessoa que nunca vai ver a coisa boa em você. Lógico que, por exemplo, é diferente de quem não é tão rígido. Porque se a gente parar para pensar, vez ou outra, nós somos tóxicos. Né? Às vezes a gente faz uma brincadeirinha sem graça com o nosso amigo, porque a gente consegue demonstrar intimidade, né? Mas uma coisa é você ser uma vezinha ali e outra lá. É o famoso equilíbrio, né? Todos nós somos. Não adianta ter a hipocrisia de dizer, não sou tóxica. Tá bom. Mulher, eu conto ou tu conta? Então, né? Mas a gente precisa ter esse alerta, porque quando a gente fala sobre isso, deixa para eu falar de transtornos de personalidade, né? Tem pessoas muito manipuladoras, tem pessoas muito rígidas, e como tem pessoas que sentem prazer em ver o outro sofrer, muito real. E assim, falando disso, gente, entrando mais no viés relacionamento, eu me relacionei com uma pessoa que depois assumiu ter um transtorno bipolar afetivo. Afetivo bipolar. Afetivo bipolar. E até que chegasse esse ponto dele assumir para mim que tinha esse transtorno, foi muito sofrimento. De tipo assim, são coisas que é até inacreditável. Eu ficava paralisada assim com algumas situações e eu falava, não tem condições. Não tem como. Então, assim, é algo de fato gritante, algo que é como se a pessoa não conseguisse controlar absolutamente nada,
né? É. E como as mulheres, falando no viés relacionamento, têm dificuldade de sair de relações tóxicas. Por quê, Stephanie? Principalmente se estiverem com algum parceiro, e também acontece, tá, com outras pessoas em relação a outros tipos de gênero, porque tá sempre ligado a um transtorno de personalidade, quem é assim, né? Que gosta de humilhar. É porque, sabe aquele morde e assopra? Entende? Então, por exemplo, quem é narcisista... Dá o presente. Uhum, quem é narcisista... Outro ponto, os sim, narcisistas. que é um transtorno de personalidade. E aí, normalmente, tem essa tendência, né? Humilha, às vezes, quando está num nível mais elevado, agride. É aquela sensação de ter a posse da pessoa. Não gosta. Gosta de ver sofrendo. Não é amor, mas é a posse. Ninguém toca. E aí, quando é uma mulher, por exemplo, que já casou, que não tem renda para se sustentar, já tem um filho, aí às vezes se mantém por mais tempo nessa condição, infelizmente, de relação mais abusiva. E às vezes chega até um caso extremo, né? Como sempre acontece de feminicídio. Sim. Mas é até um alerta para a gente deixar aqui. Prestem atenção por mais tempo com quem vocês estão se relacionando. Mas você falou se a pessoa de deixa segura ou insegura. Sim. Você falou de um lado da moeda, né? Uhum. Mas existe outro lado. Existe aquela mulher que é casada, que é independente, que tem a sua renda, que se mantém, que às vezes até mantém a casa e não consegue sair de uma relação tóxica. Não né? consegue. Dependência, né? Dependência emocional. Mas além da dependência, também por causa da manipulação. Às vezes aquela mulher, por várias vezes, já foi tão manipulada, já sentiu tanto medo daquela figura, que não consegue, paralisa. O medo, a insegurança paralisa, faz com que ela não consiga se mover. E eu acredito que nós mulheres, nós temos um pensamento diferente. A gente sempre coloca na balança os filhos, Sim. Né? A gente sempre coloca na balança a família. E às vezes a gente se prende naquela situação, né? Por colocar um peso maior na família. Outro fator que eu particularmente enxergo, né? Conversando com pessoas, né? Com outras mulheres, é que é a forma como a pessoa se percebe. Uhum. Porque eu olho para algumas e eu digo, amiga, não tu é tem, tão, não para não tem dizer autoestima. foda, com licença da palavra. E como tu não se enxerga, né? E eu falo isso não só no viés de relacionamento, mas Para como o todo, né? para o todo. Às vezes eu vejo mulheres incríveis que têm um potencial gigante, mas não enxergam esse potencial, né? E aí entra muito a questão do autoconhecimento. Uhum. Voltando para essa parte do autoconhecimento, para essas mulheres que não enxergam seu potencial ou que estão no lado mais vitimista, eu não consigo, eu não posso, porque fulana... entrando no segmento do empreendedorismo, por exemplo. Uhum. Eu recebo muitas mensagens de mulheres, eu te admiro, a forma como você se veste, a forma como você se posiciona, como é que tu começou a trabalhar o teu marketing? Eu não consigo, eu não sei falar, não tenho boa oratória, mas o meu corpo não é assim, né? E às vezes a pessoa tem um potencial gigante e quando na verdade não precisa de nada disso, né? O que você diria para essas pessoas, para essas mulheres, para sair mais desse lado vitimista e se posicionarem, se enxergarem, né, como uma possibilidade, né? Eu posso. Uhum. Eu usei essa frase e eu sempre uso em tudo, nas palestras, nos treinamentos, em todo contato que eu tenho. Se um dia uma pessoa conseguiu fazer, você também pode. Uhum. Você também consegue, né? E aí eu uso sempre a referência de um estudo que foi feito no cérebro de Albert Einstein. Quando ele faleceu, o instituto pegou o cérebro dele para estudar e ver se tinha alguma anomalia que justificasse o QI elevadíssimo, a inteligência dele. E não teve nada demais. Basicamente, o cérebro de Albert Einstein era exatamente igual ao nosso, né? Então, assim, eu sempre coloquei isso na minha cabeça, eu sempre carreguei essa frase comigo. Se outra pessoa, se outro ser humano que tem a mesma fisiologia, o mesmo cérebro que eu conseguiu, por que eu não consigo? Agora entra muito a questão das crenças, do medo, da insegurança, que a gente vai já falar sobre isso. É porque é muito assunto, minha gente. São muitos assuntos. É muita coisa para falar.
Mas vamos lá, o que você diria para essas mulheres que se colocam nessa posição mais de vitimista? Como sair, como se enxergar, como praticar mais autoconhecimento? Vamos lá. É que primeiro elas precisam começar a aprender a se validar, né? Como você falou nas crenças, né? Nós temos muitas crenças de desvalor. Principalmente quem tem, assim, uma história de vida que tudo foi muito difícil para conseguir, que sempre viveu em ambientes que não acreditavam tanto em você. Isso fica enraizado nas nossas crenças centrais, que são as crenças do nosso pensamento. Ao longo da vida, algumas pessoas adaptam essas crenças. Só que em alguns momentos aparecem gatilhos e você pode desadaptar, né? Dependendo da situação. Mas o que é que precisa ser feito? A gente tem que fazer, né? Se você não Tirar se o mover, pijama. não dá, tira o pijama, se olha, se percebe, começa a cuidar de você, dê tempo de qualidade para você, porque às vezes eu acompanho mulheres que dizem, eu não tenho tempo nem para tomar um banho. Não, o tempo você tem. Eu costumo dizer que quem não tem tempo é quem já se foi. As pessoas que já se foram não têm tempo, nós temos tempo de vida para fazer. Mas aí você está se priorizando ou não? Porque se você viver sempre à mercê de estar servindo o outro ou de agradar excessivamente o outro, você vai se perder na sua jornada. Ponto. Você vai se desconectar de você mesma, incontestavelmente. E tem muitas mulheres que têm muito a síndrome de boazinha, né? Que é de querer agradar o tempo todo, né? Todo mundo que tá em volta. E normalmente quem não começa também tem um excesso de perfeccionismo. Eu quero que tudo esteja pronto para eu começar a fazer e eu tenho que estar... Eu não vou nem desenvolver minhas habilidades, né? Porque, primeiro, aprender a falar... Hoje, se você pegar no meu Instagram e verificar os vídeos que eu fiz lá no começo... Ai, amiga, Deus, não vamos entrar nesse mérito. A gente não começa pronto, mas a gente tem que se expor. E é isso que a terapia cognitivo-comportamental e todas as terapias de base comportamental falam. Você precisa se expor. Comece pelo pouco. Ah, eu quero desenvolver um Instagram. Tá. Faz um Instagram fechado para o seu negócio. Coloca poucas pessoas. Vai e começa. Depois, abre para mais gente. Vai de forma gradativa para ser confortável também. Porque tem gente que, por exemplo, se você chamar para vir aqui, pode ser a mulher que você acha incrível. Aí você chama, vou nada. Não, inclusive tenho prints, viu? Tenho prints. Convidei algumas pessoas que eu julgo, assim, que tem uma oratória impecável, que tem... Mas não tenho coragem. Uhum. E eu, como assim tu não tem coragem? Eu fiquei indignada. Como assim tu não tem coragem? Amiga, vamos, vai ser gravado, qualquer coisa. Não tenho coragem. E só que pra você ver, aqui nós estamos conversando. Sim. Não tem uma plateia de 1000 pessoas. Mas é porque, às vezes, as pessoas também, elas fazem um bicho, assim, de 7 cabeças, né? E tem até eu até coloquei aqui pra gente adentrar nesse tema também, que tem uma pesquisa que fala que algumas pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Da morte, sim. Dados Como verídicos. Assim? Uhum. Como assim? Mas aí entra o quê, Stephanie? É o medo de passar vergonha? São as crenças, da exposição. Né? A pessoa se sente, vamos dizer assim, nua. E agora? Será que eu sei o suficiente? Crenças enraizadas de autocrítica, com mais essa questão do julgamento. Só que às vezes, se você parar, eu vou falar porque eu sei que é sua realidade. Quando você vai falar para uma cidade fazer uma palestra, todo mundo fica prestando atenção a você na hora que você está falando, ou várias pessoas estão aqui, ó. Às vezes as pessoas estão, pensando nas coisas que tem para fazer em casa. Sabe qual é o problema? É que nós nos colocamos como o centro. O centro. E nós não somos o centro. Às vezes as pessoas não estão nem aí, você achando que... As pessoas não estão nem aí, você... Eita, fulano, tá prestando atenção. Será que eu falei alguma coisa errada? Aí termina a palestra. Eita, errei tudo. Eu fui péssima. Aí chega alguém te elogiando. Nossa, adorei, arrasou. A pessoa tá mentindo. Não gostei. Quem fica se sabotando realmente
não se achando boa o suficiente ou bom o suficiente, normalmente se critica excessivamente. E aí a gente precisa ir para terapia, galera. Eu acho que a crítica faz parte do crescimento, Sim, né? O que é que eu mas posso em excesso melhorar? paralisa. Em excesso paralisa. Aí entra mais uma vez a deixa do veneno, né? E do antídoto, que é a mesma coisa, né? O que diferencia a dose. Aí entra muito o equilíbrio. Eu acho que hoje a gente tem que buscar cada vez mais o equilíbrio em tudo, né? E, de fato, a forma como... Eu falo por mim, né? A forma como que você até falou no início, a forma como eu percebo as coisas, como eu ressignifico, como eu vejo, poxa, isso aqui tem que ser melhorado. Eu acho que é natural a gente buscar uma melhoria contínua, né? Mas é até da natureza da gente. Mas eu acho que ressignificar muita coisa, sempre pensar o lado positivo das coisas. Poxa, eu dei o meu melhor, eu me preparei. Claro que, minha gente, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. E quem dirá nós? Cheios de falhas, né? Então, assim, quando você começa a, de fato, criticar os pensamentos negativos e ressignificar, né? E você olhar para si, poxa, eu me preparei, eu dei o meu melhor. Por mais que tenha uma única pessoa que faça um elogio, sei lá, 10 que criticam, mas eu tô olhando aqui para essa pessoa, né? E a gente tem também essa tendência de olhar sempre para o negativo. Mas eu falo por mim. Né, que eu sempre fiz isso, em alguns momentos eu fiz isso, poxa, eu dei o meu melhor, eu fui lá, fiz, eu sei o quanto eu me preparei, então estou satisfeita com o meu resultado, olhando sempre para as melhorias, mas não colocando tanto peso nas falhas, né? Isso. E o nosso cérebro, ele ama quando nós enfrentamos algo que é desafiador para nós mesmos, seja o que for. Depois que você consegue enfrentar, vem um disparo de prazer, de eita, eu consegui, não acredito. Uma sensação assim de você entra no estado de êxtase, uma recompensa muito grande. Então, e o oposto é que se você não enfrenta, você começa a ruminar, se criticar mais, perder essa oportunidade, não deveria, né? E aí você vai enraizando cada vez mais essas crenças se você for para esse outro lado. E deixa eu ver a palavra que eu uso aqui, mas como as pessoas, né, de modo geral, enfrentar esse medo, né, porque o medo, o medo de certa forma é até um gatilho de segurança natural, né? Muito importante para a nossa sobrevivência. Para a nossa sobrevivência, mas como a gente enfrentar esse medo, Stephanie? O medo de falar em público, o medo de, às vezes, fazer uma história no Instagram, o medo de dizer como se sente para outra pessoa. Como a gente conseguiria enfrentar esse medo? Quais são as dicas? Aos pouquinhos, né? Porque também, por exemplo, para uma pessoa que tem medo de falar em público, se eu chamo ela para falar o nome dela na frente de 100 pessoas, ela congela, porque ela vai ser o centro, né? Então, a dica realmente que se chama dessensibilização sistemática. Para quem não sabe, eu tinha ansiedade social, né? Jura? Juro, sim. Eu perdi. Segredos revelados. Todo podcast tem que ter tem. o segredo revelado. Uhum. Sério? Na faculdade eu corria de qualquer apresentação. Se eu fosse obrigada, eu sentia febre, né? Sintoma fisiológico, que eu tinha muito. Você era sempre a que segurava a cartolina. Ai, eu adorava segurar a cartolina. A turma da cartolina. Chega um período que não dá mais. E assim, por mais que meus professores, eles fossem psicólogos, eles não estavam nem aí para acolher, tá? Era tudo muito automático, todos muito cansados, uns bem rígidos. E teve uma vez que uma professora que ela bem rígida, e eu fui apresentar um debate, né? Aí, eu com o livro aberto, eu sempre sei o conteúdo inteiro, né? Eu sempre sabia de tudo. Mas eu não queria ficar olhando para as pessoas olhando para mim, eu, o centro. Aí eu abri o livro e fiquei lá. Ela veio, fale, você sabe falar sem olhar. Na frente de todo mundo. Eu já tava com medo. Eu falei, pronto. Agora. Aí eu fui falando bem baixinho, que o tom de voz mais baixo também é questão de insegurança que você vai desenvolvendo, né, ao longo da vida. E fugia de debates. Teve uma professora minha da USP. Eita, vou dar spoiler, mas enfim, pode colocar, não corta não. Sem cortes, viu? Valia a nota da V2. Era para falar pouquinha coisa em uma roda de debates. Eu não fui, perdi a nota 10. Perdi.
fui para a final porque eu não fui para a apresentação. Então, a gente vai perdendo muito, se desgastando muito, sofrendo muito, porque depois todo mundo começa a comentar, fulano foi legal, tal, nem foi tudo isso, e você começa a se criticar. Então, o que chamo de dessensibilização sistemática é você começar aos pouquinhos. Então, sobre um assunto que você conhece muito, começa a explicar para as pessoas que você gosta, né? Para pessoas que você se sente segura. Depois você vai ampliando os espaços, falando para mais pessoas. Tenta, se você for para a via social, grava, regrava, edita. Coloca só quando você estiver um pouco mais segura lá na rede social. E a gente tem essa possibilidade, né? Tem os aplicativos de corte, tudo isso. Mas esperar que você esteja perfeita é perder tempo de vida demais para começar. Sim, sim, de fato. E eu acho que eu acho que entra muito a questão do perfeccionismo, né? Aceitar que nem todo dia a gente vai estar bem, nem todo dia a gente vai estar 100%. E se mostrar também vulnerável, né? Eu não vou estar todos os dias mostrando as minhas vulnerabilidades, mas se colocar como uma pessoa que não tem aquele nível de perfeição, né? Hoje mesmo apareci na minha rede social de cara lavada, as pessoas até estranham. Até tem uma amiga que brincou, ela disse, eu fui falar de você pra alguém, e a pessoa disse, é aquela que tá sempre arrumada? Uma referência boa, graças a Deus, né? Mas nem todo dia a gente tá bem, a gente aceitar e saber mostrar essa vulnerabilidade. Poxa, e tá tudo bem. E para aquelas pessoas que usam a nossa vulnerabilidade para nos atingir, aí usa a frase da minha amiga Cidinha, é sobre elas, né? Porque a gente fala aquilo que o nosso coração tá cheio, né? Então, assim, a gente se perceber mesmo e faz parte do autoconhecimento, a gente entender que nem todo dia a gente tá bem, conhecer as nossas fraquezas e saber expor sem medo, né? As minhas amigas até brincam, tu não liga, tu aparece de todo jeito. Mas, gente, mas vão tirar print, vão fazer figurinha. Façam. Deixa eles me mandem perderem o tempo de vida deles. Eu ainda falo assim, façam e me mandem, que eu amo as minhas figurinhas, tenho várias, né? Então, assim, quando você se conhece, se percebe, tem essa segurança, é aquele velho ditado, que vem de fora, realmente não atinge. E as pessoas confundem muito, às vezes, isso com egoísmo, com egocentrismo, né? Mas ao longo da vida a gente precisa desenvolver esse posicionamento. Porque também se a gente se mostra sempre vulnerável, a gente vai estar se deixando muito aberta para que as outras pessoas que gostam, que sentem prazer em ver a pessoa sofrendo, vão atacar E ninguém gosta, venhamos e convenhamos, ninguém gosta de estar perto de alguém que é o tempo todo sofrimento, que é o tempo todo coitadinha, que é o tempo todo, né? Eu acho que a gente procura coisas que inconscientemente nos fortaleçam, que nos... Aí vem muito a questão da ambiência, né? Do ambiente, como você falou. Mas ninguém gosta. É insuportável estar perto de gente que reclama de tudo, que é sempre vítima das coisas, né? E contagia, viu? Contagia, exatamente. Do mesmo jeito que uma energia positiva contagia. Eu, particularmente, já tive vários feedbacks de clientes que passaram pelo processo da assessoria, de mentoria, e deram feedback. Eu sou outra depois da mentoria, porque você fez com que eu enxergasse qualidades que eu não enxergava. Eu senti vontade de me arrumar. Quando tu vinha, eu já me arrumava, já colocava um perfume, arrumava o cabelo. E eu passava não só... a gente tratava não só de assuntos de gestão empresarial, mas de como se posicionar. Porque, poxa, como é que eu sou dona de um negócio e eu não me enxergo? Não é do meu marido. Eu ficava... como é? E é um trabalho, né? É um processo. Ninguém muda, ninguém vai de 0 a 100 num espaço de tempo muito curto, né? Como você disse, é um passo a passo, é um passinho de cada vez, é um degrau. E a gente vai chegando lá. Mas, voltando para a questão das redes sociais, né? Que eu acho que é o que está muito em evidência, as pessoas vivem muito isso hoje. Então, o que elas veem, elas querem ser, acaba criando um padrão. Fulano anda assim, eu tenho que andar assim, né? E vem aquela autocobrança. E como você colocou, acaba meio que paralisando, né? Uma das perguntas que colocaram pra gente, Stephanie, pra você, no caso, responder,
é sobre essa questão de rede social, né? Como se prender, se desprender, eu vou fazer porque já estava aqui também no meu roteiro. Como se desprender dessa ilusão de vida perfeita da rede social. Não tem como. É muito. Se a gente, eu sempre gosto de comparar as redes sociais com o mundo externo. Por exemplo, às vezes, e eu estava estudando algo hoje, inclusive, sobre essa questão, a gente começa a dissociar se a gente passa muito tempo nas redes sociais. Além do vício, a gente dissocia. O que é a dissociação? A gente perde o nível de consciência do que está no entorno. Então, se a gente for para a nossa vida real, todo mundo tem uma vida perfeita? Todo mundo é milionário? Eu conto ou vocês contam? Lipo HD, né? Que aparece muito. Muitas influenciadoras divulgando. E aí mexe com a autoestima das mulheres nesse ponto, né? Gente, se a gente for pro externo, isso é uma minoria tão grande, né? Mas só que você passa tanto tempo imerso nessa ambiência que você começa a depreciar a sua vida. Nessa visão de que você enxerga que a vida do outro é perfeito. Que a outra pessoa tem muito dinheiro e você não tem. Percebe? As comparações começam, né? Então, você vai perdendo realmente a consciência. Tem estudos que estão comprovando cada vez mais isso. Além do vício, o componente de dissociar, porque tudo também é muito rápido, né? Você vê muito rápido. Os stories, não, ainda tem um começo, meio e fim do dia. Mas se você vai para um Reels, né? É outro, né? Então, essas comparações adoecem muitas pessoas, sem dúvidas. E aí, a questão é, volte a consciência para o mundo externo, para o real. Não fica só no mundo fantasioso. Porque, às vezes, a gente fica imerso nele. A gente tem que se autorresponsabilizar também, né? Sobre isso. Porque não adianta a gente ficar nessa linha de ir sempre para essa tendência de perfeccionismo e fulano é a vida de fulano. E não voltar para o nosso real e não perceber o que é que a nossa vida tem de bom também, né? Porque às vezes fica tão imerso ali que desconecta completamente. E aí dissocia. Nós dissociamos com um filme que a gente assiste. Que a gente foge do mundo real. Mas se você parar para pensar, tem pessoas que passam 12 horas no celular. E isso é péssimo para a cognição. Péssimo. E aí critica o governo porque não teve uma promoção, porque não tem oportunidade de mercado, né? Isso acontece bastante. Acredito que até no público mais jovem. Sim. Né? Eu acho que as pessoas mais... Porque os pais também estão muito trabalhando para manter uma melhor condição de vida. Às vezes a vida que não teve, né? E aí tem muitos adolescentes que têm iPhone, né? Já porque os pais se dedicam muito para ter. E aí, nessa, falta limitação no uso. Nem só adolescentes, crianças, né? Não, e eu falo porque Guilherme, esses dias, em casa, além da Ferrari laranja que ele quer, eu digo, meu filho, tem que trabalhar muito, viu? Ele chegou em casa, mamãe, eu já sei o que eu quero de aniversário. Aí, o que, filho? Um iPhone 15 Pro Max. Aí eu olhei pra ele e falei, nem eu tenho um iPhone 15 Pro Max, eu vim ter um iPhone depois de muito trabalho. Mas por que você quer um iPhone? Ah, porque o meu colega tem, né? Então, assim, eu percebo, e é bem preocupante isso, né? Que crianças e adolescentes, até a gente mesmo às vezes se pega, eu preciso ter um iPhone 15 Pro Max. Por quê? Pra quê? Porque todo mundo tem. O consumismo empurra e a gente fica sendo influenciado, né, também. E a gente nem para perguntar, às vezes, o porquê. Por quê? Por que que eu quero? Por que que eu preciso? Por que que eu preciso? Sabe por que isso aqui não tá me bastando? Né? Então, essa questão, né, da pergunta é sobre nos conectarmos ao que é real. As pessoas mostram nas redes sociais o que as pessoas querem mostrar. Nos bastidores, ninguém sabe como é a vida de ninguém. Saindo da ambiência social, ninguém convive. Tem muito charlatão também ganhando dinheiro, vendendo cursos, ensinando pessoas a ficarem excessivamente ricas de uma forma muito fácil. Então, na ambiência social tem muito risco que a gente fique imerso, porque a gente perde a consciência que isso ali é um risco.
também. Mas eu acho que parte das pessoas também ter a consciência de que aquilo, às vezes, no sentido, por exemplo, dos influenciadores, né? Que as pessoas usam muito como exemplo. Ter a noção de que ali é um terço, é uma pequena parte da vida da pessoa e que ali às vezes é um trabalho, é um personagem que aquela pessoa vestiu, que tem que estar ali se apresentar daquela forma, né? E que aquilo não é tudo. Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo fazendo esse filtro. Sim. Né? E é a questão do dosar. Não quer dizer que você não possa seguir influenciadores, não quer dizer que você não possa ficar assistindo seus memes, que às vezes nem são tão engraçados assim. Mas Ai, eu amo. mas tem uns que são muito pesados, que não levam muito pra graça, né? De fato. Mas é dosar. Ninguém aguenta ficar no Instagram assistindo aula o tempo inteiro. Todo. Então, assim como na vida, a gente dá pra dosar tudo. Então, por exemplo, se eu gosto de seguir Moni, eu vou seguir Moni, mas algumas pessoas que acrescentam à minha vida e que me fazem bem, que me fazem sentir confortável de segui-la. Agora, se por um outro lado, eu sigo a vida de uma influenciadora, que toda vez que eu vou assistir o conteúdo dela, eu fico me frustrando, eu fico me depreciando, eu fico triste. Não tá fazendo sentido. Aquela história, como é que fulano consegue viajar 5 vezes? Eu paro de seguir na hora, amiga, porque olha, eu me boto como invejosa na hora, porque eu não consigo viajar. É uma dificuldade gigante para conciliar trabalho, tudo. Uma vez no ano. Então, assim, às vezes a gente gera esse sentimento, poxa, como é que fulano consegue? Eu paro na hora de seguir, porque aquilo, de fato, não me fez bem. Né? E às como vezes ela tá consegue, aqui no e às vezes a gente nem trabalho. sabe como a pessoa conseguiu, né? A pessoa tá aqui trabalhando e a outra lá na praia. Oh, como eu queria. Queria. A gente, não, mas eu tenho que trabalhar para estar lá. Daqui a pouco sou eu. Mas não faz sentido. Então, o que é importante? Aprenda a gerenciar as suas redes. Você que tem que controlar as suas redes, você que tem que controlar o seu celular. E não o contrário. Porque, às vezes, por exemplo, nessa dissociação, ele começa a te controlar. Ele vai te mandando pessoas, conteúdos que não tem nada a ver com você. E você fica ali, ó. Um zumbi. Um zumbi. Literalmente um zumbi. E o que é que você diria para quem quer fazer aquele famoso desmame de celular, né? Eu quero usar menos, ou eu quero... o tempo que eu perco aqui na minha rede social, eu quero ler um livro, eu quero estudar. Quais dicas você daria para ir fazendo isso por doses homeopáticas, para não ser algo também gritante? Primeiro ponto. Desligar todas as notificações possíveis. Todas. Mas aí o ansioso vai lá, só ver se chega. Eu já fiz isso, ó. Gente, eu já fiz isso, viu? Desliguei todas as notificações, mas toda hora eu ia lá ver. Eu falei, opa, mas é bom porque você tem Se percebe. Se percebe. Eita, não, já tô indo, calma, muda o foco. E tem algo também em relação às redes sociais, que as pessoas têm medo de estar perdendo alguma coisa. Isso está sendo uma base que está sendo estudada, na verdade, desde a década de 90, que chama FOMO. Só que é uma sigla em inglês, mas é medo de estar perdendo algo. Por exemplo, eu tenho medo de não entrar lá no Instagram e estar perdendo alguma notícia, estar perdendo não saber, ficar sem, né? E aí tem isso, medo de estar perdendo alguma coisa. Então, desligue todas as notificações do seu celular. Tenha controle sobre ele. Não deixe que ele fique desviando, né? Meu celular tocou aqui um pouquinho, mas era me lembrando que estava tomando água. Só esse eu deixo. Estênio, tá fazendo um bom trabalho, viu, Estênio? E era justamente na hora que eu estava tomando água. Já tá programada. Então, o que é funcional, a gente deixa. E o que é disfuncional, que está causando caos na sua vida, você corta. Até porque é gatilho, né? Eu acho que ninguém consegue ouvir ali a notificação e não ter aquela curiosidade instantânea de olhar, né, a mensagem. E as pessoas acabam perdendo tempo porque perdem a consciência. É igual quando você entra no shopping. Lá é programado para você não saber se já escureceu. Já percebeu? Já. Pronto. Atrás das redes sociais tem muito neurocientista, gente. Eles sabem quais são os gatilhos que eles vão mexer para que nosso cérebro fique preso, abundantemente dopaminérgico ali,
para que a gente fique lá. Tem muita recompensa. E hoje, os grandes treinamentos de vendas, eles não são com foco no produto. Foco em pessoas, né? Em comportamento. Comportamentos, exatamente. Então, a dica que eu, primeiro, é essa. Desligue as notificações. E aí, se você quiser se dedicar a uma leitura, comece por uma página. Se você não vai conseguir ler excessivamente, se você tá aqui, ó, vai pegar um livro e vai achar a coisa mais chata do mundo. De fato, nem passa. E o pior não é nem isso. Eu tô falando de livro que é algo, Ave Maria, é excessivamente desgastante. Se a gente for parar para pensar, o cérebro é acostumado a receber informação rápida ali. E você ir para um livro que não tem nem imagem, nem áudio. Não, desgastante. Hoje as pessoas não estão tendo paciência de assistir um filme que tem começo, meio e fim. Conheço várias pessoas que eu não consigo assistir um filme. Eu digo, não acredito. Não consigo. Me dá uma agonia. Eu paro no trailer, eu já tô pegando o celular, já faço outra coisa. Primeiro sinal dela é você tá excessivamente ansioso. Meu Deus. Eu sou o oposto. Se deixar... Maratona séries. Ave Maria, dormir então é bom demais. É bom demais. Mas é isso. E falando de comportamento, Stephanie, pra gente ir aqui se encaminhando, né, para o final do nosso bate-papo. Gente, passa tão rápido. Não é? Meu Deus do céu, eu fico impressionada. Falando sobre comportamento, né? Uma pessoa não consegue ir de 0 a 100, Não. né? Qual seria o tempo mínimo para uma mudança em um comportamento, para a introdução de um novo comportamento? E aí isso é bem singular. Vai depender da pessoa. Não é em 21 dias, como os coaches, 21 dias. De forma alguma. Você vai precisar de uns 6 meses no mínimo. No meu, ou seja, não compre mais curso que promete você 21 dias conseguir algo, viu? A questão dos 21 dias pode ser até funcionar para você começar a ter uma constância, mas 21 dias não resolve, não. Se fosse assim, como seria bom, né? Era tão bom. Seria incrível. Foco, 21 dias, passou. E aí vai depender também, é tão singular isso que vai depender para o que você engaja. Por exemplo, se você gosta muito de esporte, você vai começar a praticar, não que você gosta muito, né? Se você tá parado, alguma coisa aconteceu. Mas para começar a engajar aos pouquinhos. O problema no que se refere a comportamento, que as pessoas vêm tendo, recompensa. Todo mundo tá tendo recompensa muito rápida. E é isso que eu falo que os professores de hoje em dia estão sofrendo tanto. Eles lutando com todas essas recompensas rápidas e instantâneas, né? Tanto das redes sociais, quanto de receber mesmo dos pais, ou enfim, tudo muito rápido. E ali tem que prender a atenção desses jovens, dessas crianças. Então, assim, para a gente desenvolver bem um comportamento, a pessoa primeiro precisa querer, né? E é o que eu sempre digo. Você tem que conversar muito com o seu cérebro para poder dizer para ele, eu não vou ter essa recompensa agora, no caso do shape, né? Não vai dar pro carnaval, galera, sinto muito. Minha gente. Quem não começou antes. A motivação do podcast. Quem não começou antes, por quê? Porque a gente precisa de dedicação, de esforço, né? E pro que é pro longo prazo, a gente não tem instantaneamente. E nós estamos querendo que seja instantaneamente. Por isso que as pessoas recorrem, né, a tantos métodos, tantos procedimentos. Alguns que não são tão legais, né? Que colocam a saúde em risco. Mas o que nós precisamos conversar justamente com nós mesmos nesse processo é que quanto mais você fizer, melhor você vai se tornar. Se você parar, não vai ter a recompensa que você quer. Se você não começar, aí é que não vai ter mesmo, né? Porque às vezes eu até falo, você começa, aí dá uma pausa, mas pelo menos você começou. Daqui a pouco você engaja de novo, mas pelo menos você não ficou estagnado. Porque pegando essas deixas, depois fica mais fácil de você ficar num comportamento mais linear. Mas para todo comportamento, a habilidade que você quer desenvolver, tem que começar a fazer. Não é instantaneamente. Por exemplo, vamos pegar o caso da atividade física. Comece aí 2 dias por semana, para você ir adaptando seu cérebro. Depois aumente para 3, depois para 4, gradativamente, né? Para tudo que a gente for fazer. Se jogar de vez, igual a pessoa fala, eu vou 5 dias, vai. Aí chega no final da semana toda quebrada, não vou mais não. Eu vou perder 10 quilos. Aí, do nada, para de comer tudo e faz aquele jejum intermitente, né? Não. Ou vou, por exemplo, pessoas que têm muito vício em álcool, vou parar de beber 100%. Aí, daqui a pouco, quando volta a beber,
bebe muito mais. Ou para comida, né? Se priva, daqui a pouco excede de novo. Então, para todo o comportamento que a gente vai desenvolver, a gente precisa de esforço, gente. Para tudo. Energia. E aí é onde entra a autossabotagem, né? Porque o cérebro não quer gastar energia. Ele quer poupar. É. E aí, normalmente, quem não se expõe muito não tá se esforçando o necessário na jornada, né? Pelo menos um pouquinho básico para se desenvolver. Porque só quem pode fazer por nós mesmos somos nós, né? Ninguém vai pegar na sua mãozinha. Vamos, você precisa ser uma pessoa mais saudável. Vamos, você precisa investir aqui nesse conhecimento. Vamos, você precisa... E se a gente fica refém sempre do outro para estar motivando, quando você não tiver essa pessoa? De fato. No externo. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Que não estava programada, mas eu vou fazer. Como se manter motivado para fazer algo? Não tem como. Não? Foi triste, não foi, Por longo período, principalmente no que se refere ao longo prazo, nem sempre a gente vai ter motivação. E aí o que é... Às vezes a gente tem um pouco, mas não tem aquela motivação inicial, por exemplo. O gás, né? Vou começar a me dedicar às redes sociais, vou gravar meu primeiro vídeo, meu primeiro podcast. É o gás inicial. Ao longo do tempo, isso vai amenizando. E aí, o que é que você vai precisar? Esforço e disciplina. Se você, por exemplo, parar de gravar seu podcast, porque em alguns episódios foram poucos views, então sua motivação vai diminuir, né? E por quê? Porque a gente quer, a gente se dedica e tal, mas às vezes a gente não tem. E aí, nesse momento, o que é que se sobressai? A disciplina. Eu comecei, eu vou terminar. Né? Eu comecei, eu vou seguir. E acho que, você ter certeza do propósito, Sim. o porquê que eu comecei, onde é que eu quero chegar. Exatamente. Ter uma visualização, isso, ter uma visualização, eu sempre faço, né? As pessoas até brincam, as minhas amigas, porque quando eu conheço alguém, eu faço isso para tudo. Eu faço para o meu trabalho, eu faço nas minhas relações, em tudo. Eu sempre visualizo daqui a 5 anos. Eu faço esse exercício. Muito Ansiosa ou não, amiga? A gente tem que aprender a trabalhar com longo prazo. Longo prazo. E eu já imagino o que eu quero daqui a 5 anos. Nessa relação com essa pessoa daqui a 5 anos, como é que vai ser? Né? Então, a partir disso, eu tenho ou muita certeza de que eu vou naquilo, ou eu desisto por ali. Não, se daqui a 5 anos não tem... Eu faço sempre o exercício dos 5 anos, né? E claro que a gente nunca tem certeza de nada. Tanta coisa pode acontecer, mas acredito que quando você faz esse exercício de onde eu quero chegar, é mais difícil você desistir no meio do caminho. Sim. E sabendo que nem tudo são flores. Exatamente. Que tudo é um processo. Que a gente precisa de esforço, de dedicação. Isso, exatamente. E a gente chega lá, né, amiga? Sem dúvidas. Vamos lá. Vou entrar aqui em algumas perguntas para a gente já se dirigir para o final do nosso bate-papo, que foi maravilhoso. Eu já tinha certeza que iria ser dessa forma. Falando da Stephanie, vamos falar de você agora, focar em você. Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que eu converso, porque eu gosto muito de conhecer a essência, os sonhos, algo por trás daquilo que a gente vê, né? E para a Stephanie, como é que a Stephanie quer ser lembrada? Qual é o legado que a Stephanie quer deixar? Essa foi bem profunda. Eita! Mas vamos lá. No meu íntimo, né? No meu sentido de vida, que eu sempre digo, a gente tem que ter ou um porquê ou um pra quem. E no caso eu tenho os dois, né? Então eu quero ser lembrada como a Stephanie que trouxe sentido à vida de muitas pessoas, que ajudou de alguma forma a vida de outras pessoas, porque o meu sentido de vida é isso, né? Independente do espaço em que eu esteja, eu quero dar sentido a todas as pessoas em que eu circulo, em que eu conecto, enfim. Meu sentido de vida é esse, meu plano de vida é esse, deixar esse legado. Temos aí, né? Tô construindo aos pouquinhos. E qual a lição mais valiosa que você aprendeu na vida? Na vida, eu acho que foi justamente essa. Que a gente precisa realmente ter sentido para viver, né? Que se a gente não tem... Por quê e para quem, gente? Gravem.
Pra quem? Se perguntem por quê e pra quem. Forte. Eu ainda não tenho eu tenho vários pra quem família, né? E meus pacientes, enfim, mas eu penso que quando eu for mãe, vai ser o meu maior pra quem. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Eu As penso. mães que estão assistindo sabem, né? Eu sei, às vezes hoje eu comentei no story de uma amiga que ela estava em casa, tá com 3 filhos, né? E tá com uma bebezinha de colo. E aí ela filmou que ela tirou as telas das crianças e eles estavam o dia inteiro sem fazer nada e o dia inteiro atrás dela. E aí eu falei, amiga, quantos mamães tu ouviu hoje? Porque tem hora que é mamãe, 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 mamãe isso, mamãe aquilo. E a gente ficou brincando e a gente chegou ao ponto. Poxa, mas é tão gratificante, é por eles. Chegar no final do dia, às vezes eu chego cansada, eu vejo os meus 2 filhos dormindo, aquele rostinho, aquela... É uma emoção, assim, inexplicável e tudo faz sentido naquele momento. É como se tudo valesse a pena, é uma injeção de força muito grande, né? Então, assim, quem é mãe, né, você vai ser. Eu vou ser. Logo, se Deus quiser. E de fato pra quem. Tudo isso é tempo de vida que a gente dedica, né? E a gente tem que dedicar para o que faz sentido, porque senão a gente tá perdendo tempo de vida. De fato. E, Stephanie, o que é uma coisa única em você? O que é que você diria que é uma característica única sua? Eu acho que é a minha espontaneidade. Onde eu chego, acho que as pessoas sempre falam isso, impacta um pouco, porque eu já chego, acolho assim todo mundo. Não diferencio ninguém. Pode ser, sei lá, governador, deputado, a pessoa que cuida da limpeza, eu trato todo mundo da mesma forma e bem espontâneo e carisma, né? Eu acho que isso é bem marcante. Sim, de fato. As pessoas já esperam uma pessoa... psicóloga, já espera aquela pessoa mais... Né? Não sou. Inclusive, quando é pra dar uma frustrada... Eita, como ela é boa. Até quando, às vezes, tá lá, né, no meu Instagram, eu faço um videozinho assim, frustrando, mas tu é psicóloga, tu tem que acolher. Eu disse, eu sei a hora de acolher e eu sei a hora de frustrar. Tem que ter também. Tem que ter também. E pra gente finalizar aqui, né, eu vou pegar a pergunta de 3 seguidores. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. A gente já falou muito sobre o risco de viver se comparando na internet, então vou pular esse, acho que já foi respondido. Como diminuir os efeitos da influência falsa em excesso, padrão de corpo e vida perfeita. Isso a gente também já abordou bastante, né? Acredito que já respondemos. Quais os principais agravantes emocionais na era digital? Acredito que a gente também já respondeu, né? Como foi o começo de tudo na sua carreira? Também perguntaram. Também você já contou lá no início, né? De que forma o excesso de tela atinge o nosso psicológico nessa era digital? Também já. A gente já respondeu tudo. Toda sem nem abrir a caixinha. Já respondemos tudo sem nem abrir a caixinha. E qual mensagem você deixaria, Stephanie, para as mulheres que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu quero deixar aqui nessa mensagem que, na verdade, no ano de 2023, quando eu li essa frase, eu disse, é isso, pronto. A vida resumida. Resumida. A frase e uma lição também, que também já resume muito do que nós conversamos aqui, é que bom você se torna. Nós não nascemos prontos. A gente se desenvolve para chegar onde nós queremos chegar. Então, uma frase aí que me marcou em 2023, quando eu comecei a querer produzir o meu curso, que realmente a gente fica com muita insegurança, que é uma coisa nova e é comum para qualquer ser humano. Mas quando eu vi essa frase, bom você se torna, é isso. Sempre foi isso. É sobre. Que se você parar para pensar, ao longo da sua vida você não veio pronta, você passou por percalços para você poder se desenvolver e ser quem você é hoje. Então, nós estamos nos tornando cada vez melhores através do nosso esforço, da nossa dedicação. Então, você que está aí, que quer começar, né, a dar seus passos, fixe isso. Bom você se torna.
Show de bola. E daqui a 5 anos a gente vai estar bem melhor. E vendo o podcast. Meu Deus. Que bom que seja algo positivo, né? Mas é de Que fato corajosa. É, que bom que você começou. Tá vendo? Se tu não tivesse enfrentado aquele medo, aquela Né? vergonha. Exatamente. Já pensou? Inclusive, eu já comentei, eita, eu já tô nervosa. A gente tá aqui nos bastidores, né? E acontece, gente. O A gente fica friozinho, o friozinho. E é bom, normal. porque quando a gente vence, é como você disse, o A nível de. satisfação é muito maior. Ah, é bom demais. É ótimo. É bom demais. Agora fala rapidinho, Stephanie, pra gente do Se Enxergue, né? Ah, Se Enxergue. Meu curso foi um curso que eu desenvolvi, que eu procrastinei, né, bastante Mas em Você procrastinando? Como assim? Porque quando a gente tem os traços, né, de um ideal de perfeccionismo, a gente acaba procrastinando um pouquinho mais. Mas, depois que eu vi essa frase, eu disse o quê? Não, essa meta aqui eu não vou mais postergar, não. E aí eu comecei a desenvolver o Se Enxergue, que na verdade é um método para desenvolver a autoconfiança, que nós tanto falamos aqui, né? Ele é bem destinado para mulheres, mas na verdade serve para todas as pessoas que existem na face da Terra. E aí lá eu ensino, né, na verdade, as pessoas a gerenciarem suas emoções, entrarem em contato com seus pensamentos disfuncionais, a ter mais autopercepção, a desenvolver comunicação assertiva para poder chegar na autoconfiança. Até no meu curso você tem que seguir a trilha para poder chegar onde você quer. Não é assim, ó. Pronto. Não é em 21 dias. Não é. Pois eu não vai comprar, não. Eu só queria. Tem muito exercício prático, teoria prática, porque eu vejo que muitas pessoas realmente são inseguras porque não se conectam consigo mesmos, né? Então, o Se Enxergue foi pensado justamente para isso, para que seja essa primeira porta, né? Que seja que a pessoa entre e diz, eita, meu primeiro contato de autoconhecimento, de autopercepção, para saber onde está, onde quer chegar, e o Se Enxergue se direciona para isso. Não substitui psicoterapia, mas é uma porta de entrada para que você possa, inclusive, desenvolver esse desejo de ingressar no seu processo singular e único de psicoterapia. Show de bola. E eu tive acesso aos módulos, achei incrível, né? Fascinante. E para vocês terem acesso ao curso, no perfil de Stephanie, no Instagram, tá? A gente vai deixar aqui disponível para vocês, o link tá lá, né, amiga? Tem um grupo, sim. Eu faço parte do grupo. Amo os conteúdos, o link também tá lá, caso você queira entrar. E por hoje é isso. Que não é só isso, né? Mas por hoje foi. Eu quero mais uma vez agradecer aos meus parceiros que proporcionaram esse momento, que proporcionam que a gente possa estar levando cada vez mais conhecimento, informação. E é como você disse, que a gente possa cumprir o nosso legado. Sempre antes das minhas falas, eu faço as minhas orações e peço que Deus me faça uma mensageira dele, que as palavras que saiam da minha boca que sejam para edificar, né? E que hoje tenha sido edificante, tenho certeza, né, que não só as minhas, mas as suas principalmente. E é isso, quero agradecer aos meus parceiros, a Nath Mason, que tá aqui, gente, olha que linda. Ai, tão linda. Estou vestida de Nath Mason, vou mostrar para vocês depois o meu look maravilhoso. A Ótica Milena, a Laboratório Análises, a Wilson Pizza de Trindade, Wilson Pizza de Oricuri, a Xandão, vendas de suplementos e acho que é só são esses. E é isso, minha gente, muito obrigada pela audiência, que nós possamos nos encontrar no próximo MoniCast Fala Mulher.